Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de jQuery. Na aula passada, nós vimos o que são seletores e trabalhamos com seletores simples da biblioteca jQuery. Nesta aula, vamos ver os seletores de hierarquia, também conhecidos como seletores compostos. Esses seletores, eles permitem a você acessar elementos com base na hierarquia deste elemento com outros elementos. Então, eu quero selecionar os elementos filhos de um determinado elemento, os elementos irmãos de outro elemento. Então, na documentação da biblioteca jQuery, nós temos aqui, na seção de seletores, a área hierarquia, que lista para a gente os tipos de seletores de hierarquia que nós temos. Então, eu tenho o seletor que encontra um filho de um determinado pai, um seletor que encontra descendentes de um determinado elemento, que encontra um elemento adjacente a outro, ou seja, um elemento irmão a outro elemento, que sejam filhos do mesmo pai, né? E elementos que sejam irmãos e que estejam em sequência com a mesma tag, por exemplo. E a gente vai ver isso aqui agora. Tá? Para esta aula, nós vamos precisar apenas entender um pouco como é que funciona a questão da hierarquia dos nossos elementos na nossa árvore DOM. Se você não assistiu ainda o curso de JavaScript da Universidade XTI, assista. Nós falamos com profundidade sobre como navegar nesses elementos. Mas, resumidamente falando, nós temos aqui um documento HTML que apresenta para a gente um título H2, que está representado aqui. E no mesmo nível desse título H2, nós temos um outro elemento, que é uma div, que se encontra aqui logo abaixo do body. E essa div contém uma lista, uma UL. Essa UL, por sua vez, tem uma sequência de LIs. Né? Dentro dessa LI, por exemplo, nós temos um span, nós temos uma outra UL e assim por diante, que está sendo representado, esse documento HTML, está sendo representado por esta imagem. Então, aqui nós vemos que H2 e div são irmãos. E eles são também filhos de body. Da mesma forma que essas três LIs são filhas desse elemento UL, que é irmão do elemento span. Então, nós precisamos saber reconhecer cada um desses elementos nessa árvore para que a gente possa utilizar esses seletores de hierarquia ou seletores compostos. Então, body é o que de div? É o pai. E div é o que de body? Filho. E H2 é o que de div? Irmão. Então, sabendo esta hierarquia, a gente começa a poder trabalhar com os elementos. Então, por exemplo, LI é o que da div? Não é filho, né? Mas ele é um descendente do elemento div. Então, tendo esses conceitos internalizados, nós podemos começar a trabalhar com esses elementos, né? Utilizando aí a API da jQuery. Então, eu vou abrir aqui. Nós temos esse documento HTML, que foi construído usando esse código que nós vimos através daquela imagem. E nós vamos agora manipular esses elementos utilizando os seletores jQuery. Na aula passada, nós vimos os seletores simples. Agora, vamos começar aqui com o seletor de elementos descendentes. Então, por exemplo, nesta árvore, nós temos aqui um elemento span que é descendente do elemento div. Como é que nós fazemos para acessar esse elemento, então? Então, eu tenho div e dentro de div eu tenho um span. Eu não sei em que nível, qual nível
que o span é descendente de div, mas eu sei que dentro de div, em algum lugar, eu vou encontrar o span, né? Então, vamos pedir agora para localizar esse elemento. Está ali. Então, aqui está o span, dentro do nosso elemento div. Então, utilizando espaço, eu consigo acessar um elemento descendente. Esse elemento descendente, ele poderia ser, inclusive, um filho. Poderia procurar aqui o elemento UL dentro da div, que é o elemento filho da div. Mas, como vocês viram, a gente também pode acessar um elemento que não seja necessariamente um filho direto, né? Vamos agora, então, esse daqui é o seletor de descendentes. Descendentes. Opa. Tá aí. Vamos procurar agora um elemento filho. Como é que eu seleciono um elemento filho? Então, vamos procurar aqui. Vamos utilizar aqui os seletores de jQuery para encontrar o... Vamos procurar aqui a UL, filha de LI. Como é que a gente encontra? Então, dentro de LI, eu quero encontrar o filho que seja uma UL. Então, é assim que eu encontro o filho. E aqui eu vou colocar color red. Então, está aqui. A UL, filha da LI, é essa daqui. E nós temos também, vamos deixar aqui marcado, filhos do elemento. E vamos procurar agora os elementos irmãos. Vamos procurar aqui, por exemplo, o irmão do item 1.1, que é exatamente esse item 1.2. Então, o item 1.1, ele tem um ID especificado. Nós podemos voltar aqui e procurar aquele elemento, item 1.1. Agora, eu quero encontrar o filho, aliás, o irmão deste elemento. Como é que nós fazemos? Então, mais, aí eu quero encontrar a LI que seja irmão deste. E aí eu vou alterar a cor desse elemento para azul. Então, está aqui. O irmão do item 1.1, eu coloquei com a cor azul. E ele encontrou exatamente esse elemento. E se nós quisermos, por exemplo, encontrar irmãos, vejam que ele aplicou isso apenas no primeiro irmão. E se eu quisesse encontrar todos os irmãos que tivessem a tag LI e viessem depois desse elemento, né? Então, a gente poderia simplesmente colocar aqui este símbolo. Tá aí. Então, vamos ver aqui o resultado. Aí ele aplicou em todos os irmãos do item 1.1 esse estilo que a gente definiu aqui com a jQuery. Então, estas, pessoal, são as formas que nós temos de acessar os irmãos, os filhos e os descendentes de um determinado elemento. Na próxima aula, vamos continuar estudando mais sobre seletores e vamos ver os seletores de ordem. Vamos começar a trabalhar com filtros. Espero que vocês tenham
aprendido como navegar na árvore de um documento e como utilizar esses seletores de hierarquia da biblioteca jQuery. Tá? Vejo vocês na próxima aula, pessoal. Até lá!